Bem, estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos tratar de critério de divisibilidade e sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula. Falando sobre o critério de divisibilidade, nós temos o critério de divisibilidade por 2. Um número será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isto é, se o número for par. Então, o número sendo par, ele é divisível por 2. Vou colocar aqui alguns exemplos que a divisibilidade será também os múltiplos de 2, né? Aquele que é múltiplo, ele é divisível. Então, se eu pegasse aqui os múltiplos de 2, eu teria 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, e 2 vezes 10, 20, 2 vezes 11, 22, e nós podemos observar aqui, ó, o 0, 2, o 4, o 6 e o 8. E aqui a gente pode observar a repetição dessa terminação. O 10 termina em 0, 12 termina em 2, 14 termina em 4, 16 termina em 6, 18 termina em 8. E o 20 termina novamente em 0 e começa de novo, 22, o outro seria 24, o outro seria... Com isso também nós podemos aprender que, como nós estamos tratando de divisão, nós podemos aprender que a partir desse método do critério de divisibilidade, que é um conteúdo da matemática, nós podemos já conhecer quem é o resto de uma divisão. Vamos que eu pegasse um número aqui para fazer a divisão deste número. Aí eu tivesse o número aqui 542. Ó, se o critério de divisibilidade me diz que o número tem que ter essas terminações para ser divisível por 2. Esse tem a terminação 2, então ele é divisível por 2. Vamos dividir para que a gente perceba isso, né? Então a divisão aqui ela é exata. Se ela é exata, o resto é 0. Então, ó, separa o número que é maior do que 2 e vamos começar a divisão. Quantas vezes o 2 cabe aqui dentro desses 5 que eu separei? Cabe 2 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 para chegar até 5, sobra 1. Desce o 4, agora tem o 14. 7 vezes 2, 14. Me resta 0. 14 menos 14, 0. Desce o 2. 1 vezes 2 dá 2. Que resta 0. Então eu encontro o resto da divisão. Quais seriam os possíveis restos em uma divisão por 2? Ou 0 ou 1. Sempre números menores do que 2. Nunca igual a 2, nem maior, porque senão eu estou fazendo a divisão errada. Vamos observar novamente, eu vou apagar aqui para que a gente observe quem são os restos, as sobras. As sobras têm que ser menor do que o divisor, porque senão vai estar errada. Separei os 5. 2 vezes 2 dá 4. Resta 1, ó, menor do que o meu divisor. Senão minha conta vai estar errada. Se eu colocasse aqui o 1, daria 1 vezes 2 dá 2, sobraria 3. Está errado. Porque o 2 cabe mais uma vez dentro do 3. Então, os possíveis restos seria o 0 ou 1. Como é que eu sei que é 0? Eu sei que é 0 porque ele é um número par.
e o próprio critério está me dizendo. Terminação em 0, terminação em 2, terminação em 4, terminação em 6 ou terminação em 8 vai dar uma conta exata. Se der uma conta exata, o resto é 0. Então, 2 vezes 2, 4, sobra 1, menor do que o divisor, então estou indo certo. 7 vezes 2 dá 14, e o resto é 0, ó. Tá vendo? Aí sobra. Desce o 2, 1 vezes 2 dá 2, resto 0. Se eu pegasse um que não tivesse essas terminações, meu resto seria 1. Que aí ia ser uma conta que não era exata. A conta exata, o resto é 0. Então, vou pegar outro exemplo aqui. 835. Ó. Bem, dividido por 2. Eu já sei que aqui não é uma conta exata, porque nem terminou em 0, nem terminou em 2, nem terminou em 4, nem terminou em 6, nem terminou em 8. Terminou em 5. Qual é o número que vem antes de 5? 4. Se tivesse terminado em 4, daria 0 como resultado. Então, como terminou em 5, vai sobrar 1. O resto é 1. De novo, separo o número que é maior do que 2. Cabe quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes 2, 8. Sobrou um número menor do que o divisor. Estou fazendo minha conta correta. 1 vezes 2 dá 2. Sobrou 1, menor do que o divisor. 7 vezes 2, 14. Sobrou 1. Então, quem são os possíveis restos? Possíveis restos na divisão, resto da divisão por 2 é 0 e não. 0 ou o 1. Seria os possíveis restos. Ou 0 ou 1. Menor do que o meu divisor. Critério de divisibilidade por 3. Aqui é os números pares. Aqui o critério de divisibilidade por 3 diz o seguinte. O número será divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Novamente, se é divisível, é porque nós estamos trabalhando conhecendo-se os seus múltiplos. Então, se eu tiver o múltiplo de 3, quem são os múltiplos de 3? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Olha só. Se ele está dizendo que é a soma dos seus algarismos, nesses primeiros aqui não tem o que somar, né? Que é só um algarismo. Mas aqui já são 2 algarismos. Se eu pegar aqui o 1 mais o 2, dá 3, ó. 3 vezes 1 dá 3, ó. A soma dos seus algarismos tem que dar um número divisível por 3. 3 é divisível por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Se eu pegar esse outro aqui, também, ó. 1 mais 5, que dá quanto? 6. 6 é divisível por 3, ó. 3 vezes 2 é 6. E assim sucessivamente. Esse aqui vai dar 9, ó. 1 mais 8, 9. 3 vezes 3 é 9. E assim sucessivamente. Então, se eu pegar um valor aqui que seja até grande, né? Ó, eu peguei esse número aqui. Eu quero dividir por 3. Será que esse número aqui é divisível por 3? Aí eu uso o critério para saber se ele vai dar 0. Porque se ele for divisível, ele vai dar 0. Então eu pego 6, mais 2, mais 1... mais 2, mais 4. Quanto é que dá isso? Aqui dá 8, 9, 11, 15, ó. Ah, mas 15 eu não sei se é divisível. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui com esses. Pego o 1 mais o 5. Uso o critério novamente. Vai dar 6. 6 vezes 2,
Ou 3 vezes 2, 6. Então, é divisível. Se o 6 é divisível, o 15 é divisível. Se o 15 é divisível, 62.124 também é divisível. Então, esse número é divisível por 3. Se ele é divisível por 3, se esse número é divisível por 3, então o resto aqui é 0. Quais são os possíveis restos na divisão por 3? 0, 1 e 2, que são os únicos que podem sobrar. Não pode sobrar um número igual ao divisor, né? Então, os restos da divisão por 3 é 0, 1 ou 2 restos. Pronto. Seria isso aqui. Vamos resolver isso. Separa o número que é maior que 3. Quantas vezes o 3 cabe aqui dentro? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Sobra 0. Menor do que o divisor. Estou correto. Então, desce o número para ajudar. Mas o número é menor do que 3. Não dá para resolver. Quantas vezes o 3 cabe aqui dentro? Nenhuma. 0 vezes 3, 0. 0 para chegar em 2, sobra 2. Menor do que o divisor. Desce o 1. 7 vezes 3, 21. Para 21, nada. Desce o 2, novamente aconteceu de novo. 0 vezes 3, 0. Sobra 2. Desce o 4. 8 vezes 3, 24. Restou 0. Porque o critério de divisibilidade serve para todos os números. Tá certo? Então, se eu pegar algum número que eu some eles e não seja divisível por 3, eu posso também encontrar quem é o meu resto. Quem é o meu resto. Vamos tirar um número desse aqui. Se eu tivesse aqui, para facilitar a visualização, eu tivesse aqui dois números a menos, ao invés de 62.124, eu tivesse 62.122. Como era que eu iria saber quem era o meu resto? Bem, se eu somar, que é o que pede ali, a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Se eu somasse esse número aqui, eu iria obter quanto? Desculpa, aqui é um 2. Eu iria obter quanto? 8, 9, 11, 13. Eu ia obter 13. 13 é um número dividido por 3? Não, não é um número dividido por 3. Quem é o número dividido por 3 é o 15 ou o 12. Então, se 13 não é dividido por 3, mas 12 é. Então, é um número a menos. Então, o meu resto aí é 1. Se é um número a menos, é 1 o meu resto. Vamos resolver? Separo. Dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Sobra 0, menor do que o meu divisor. 2 não dá para dividir. 0 vezes 3 dá 0. Para chegar em 2, desce o 2. 7 vezes 2, 21. Para 21, nada. 0 vezes 3, 0. Sobra o 2. Dá 7. 7 vezes 3, 21. Para 22, 1. Ó, eu consigo encontrar o meu resto. Eu consigo encontrar o meu resto. Agora nós vamos ver o critério de divisibilidade por 6 e o critério de divisibilidade por 4. Bem, critério de divisibilidade por 6. Para que a gente entenda o critério de divisibilidade por 6, nós devemos ter aprendido aqueles dois últimos. O critério de divisibilidade por 2, foi dito no instante, e o critério de divisibilidade por 3. Por quê? Porque o critério de divisibilidade por 6 diz o seguinte: um número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como nos outros, se a gente pegar os múltiplos de 6
nós vamos ter 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48, e assim sucessivamente. Observem que todos são pares, ó. As terminações 0, 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8. São todos pares. Então são todos divisível por 2. Já tá, o critério já está obedecendo a primeira normativa, né? Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. A divisibilidade por 3 diz que tem que se somar os seus algarismos. Aqui só tem um algarismo, né? Todos os dois é divisível por 3. Mas se a gente pegar qualquer um ou outro desse aqui, nós vamos observar que ele também é divisível por 3. No caso desse aqui seria 1 mais 2, né? A soma dos seus algarismos dá 3. 3 é um número divisível por 3. Então, 12 é divisível por 6, por ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 18. Somando os algarismos dá 1 mais 8, que é 9. 9 é 3 vezes 3, então 9 é divisível por 3. 18 também é. Então, se eu pegar um número maior, basta que eu procure essas duas observações no número. Esse número é divisível por 6. 3.624. Esse número é divisível por 6. Aí nós vamos olhar esses dois critérios anteriores. É divisível por 2? É, porque terminou em 4. Terminou em 0, 2, 4, 6 e 8. Foi um número par, é divisível por 2. Aqui é um número par. A segunda observação que eu tenho que fazer é se ele é divisível por 3. Então, para que eu saiba se ele é divisível por 3, basta que eu some os números. Então, 3 mais 6 mais 2 mais 4. 9, 11, 15. Deu um número divisível por 3. 15 é um número divisível por 3. 3 vezes 5 é 15. Então, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele é divisível por 6. Fazendo a divisão aqui, nós podemos observar que vai dar 0. Porque o critério de divisibilidade é para que a divisão dê exata. Se a divisão der exata, o resto é 0. Fazendo a divisão, separo 36, que é o número maior do que o meu divisor. Quantas vezes 6 cabe dentro de 36? 6. 6 vezes 6 é 36. Sobra 0. 36 menos 36, 0. Desce o 2. 0. Não cabe nenhuma vez. Quantas vezes o 6 cabe aqui dentro? Nenhuma. Então, 0. 0 vezes 6, 0. Sobra 2. Desce o 4. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 24? 4 vezes, né? 4 vezes 6, 24. Para 24, nada. Então, os meus possíveis restos nessa divisão vai ser até o número 5, né? Então, restos da divisão por 6 é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Seriam meus possíveis restos. Se eu aumentar aqui o número 1, aqui iria dar, se eu aumentasse um número aqui iria dar 25. 4 vezes 6 daria 24, sobraria 1. Ó. Iria ter esse resto aqui. Eu aumentando aqui, faria a mesma conta, que iria sobrar quanto? 25. 4 vezes 6 dá 24. Então sobraria quanto? Sobraria 1.
Para sobrar 2, aqui teria que ser 26. Ó. Aumentando mais um número. Aqui seria 26. Faria a mesma conta. 4 vezes 6. 24, sobraria 2. Sobrando 3, aqui teria que ser 27. E assim sucessivamente, né? Ó. Que daria 24. Sobraria 3. Jamais vai sobrar 6, ó. De novo. Seria 28. 24 para chegar em 28. 6 vezes 4 dá 24. Para chegar em 28. 4. E o último, se aqui fosse 29. Aqui iria dar quanto? Sobrava 5. Se aqui fosse 30, aí o negócio mudava. 30 o negócio mudava. Aqui ia dar 3. Aqui o negócio mudava. Que aqui ia ser 5. 5 vezes 6 dá 30. Por que ia mudar? Porque, ó, pelo critério, era divisível por 2, que terminou em 0. E, observando o outro critério, se eu somar os algarismos, 3 mais 6 mais 3 mais 0. 9. 9 com 3, 12, ó. 12 é um número divisível por 3. 1 mais 2 dá 3. Então, esse número passaria a ser divisível por 6. Não tinha como sobrar 6 aqui. Porque 6 não dá para dividir por 6, né? Então, os possíveis restos são esses. Espero que todos tenham compreendido. Não é isso? E agora, critério de divisibilidade por 4. O que é que me diz o critério de divisibilidade por 4? Diz o seguinte, que o número natural será divisível por 4 quando terminar em 00 ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Isso ajuda, né? Porque se for um número muito grande, eu vou ter como resolver isso. Nos múltiplos de 4, vai ser 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, certo? E sucessivamente, tá ok? Aqui também, né? Em todos tem a sequência. Mas preste atenção, eu só preciso ir do 0 até o 100, até o 99, né? Que aí eu sabendo esses múltiplos aqui, o restante é se ele terminar em 00 ou se os últimos dois números da direita forem divisível por... Vamos fazer aqui alguns. Eu tivesse 100, é divisível por 4? Segundo o critério, terminou em 00. Ó, 2, 0. Então, esse número aqui é divisível por 4. Fazendo a divisão, separei. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2 vezes. Vai dar 8. Sobra 2, 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Pronto, eu resolvi esse aqui. E se eu tivesse um número assim... 1736. É divisível por 4? Eu pego só esse último número, ó, que é o que ele me diz aqui, ó. Ele diz, ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita, esses dois últimos aqui, forem divisíveis por 4. Então, só preciso observar se o 36 é. Aí, eu sei se o número todo é.
36 né? Que é 9 vezes 4 é 36. Então, se 36 é divisível por 4, o número todo é. Já me facilita, né? Porque o número é grande. Então, vamos fazer a divisão desse aqui. Separo. 4 vezes 4 dá 16, que é o que mais... Quantas vezes o 4 cabe aqui dentro? Cabe 4 vezes. 4 vezes 4, 16. Sobra 1. 3. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 13? 3, né? 3 vezes 4, 12. Sobra 1 de novo. E quantas vezes o 4 cabe dentro do 16? 4. 4 vezes 4, 16. Olha aí. Então, o critério não vai falhar. O critério de divisibilidade não vai falhar. Quais são os possíveis restos dessa divisão? Restos da divisão por 4. Quais são os possíveis restos da divisão por 4? Os possíveis restos da divisão por 4 é os números menores que 4. 0, 1, 2 ou o 3. Na hora que você estiver fazendo a divisão, tem que dar esses restos. Se der um resto ou igual a 4 ou maior que 4, sua divisão está com alguma falha. Vamos ver agora o critério de divisibilidade por 8 e o critério de divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 8 é muito parecido com o critério de divisibilidade por 4 que vimos nesse instante. O critério de divisibilidade por 8 diz que um número será divisível por 8 quando terminar em 0, 0, 0. O critério de divisibilidade por 4 era 2 numerais 0. Aqui são 3 numerais 0. Ou quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível por 8. O do 4 era os dois últimos números. Esse é os últimos 3 números. Novamente, se eu pegar aqui os múltiplos de 8, nesse caso do divisibilidade por 4, divisibilidade por 8, eu não vou observar muita coisa nos múltiplos, mas a divisão é você conhecer bem os múltiplos de um número. Você conhece bem a multiplicação, você também é bom na divisão. Então, conhecendo os múltiplos, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, e aí vai. 8 vezes 6, 48, e segue. Só que nem na divisão por 4, na divisão por 4 ainda é bom porque você vai do 0 até o 100, você conhecendo aqueles ali, os outros tem que aparecer 2 0 para você poder fazer a divisão. Já nesse caso aqui você teria que ter a divisão do 0 até o 1000, né? Esse critério aqui, na realidade, muitas das vezes nós precisamos fazer a divisão por 8, praticamente que por completa. Mas, sabendo o critério, é bom porque se eu tiver um número assim, aí eu já não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu sabendo o critério, ele terminou em 3 0. Então é divisível por 8. Já sei que aqui vai dar 0 como resposta. A não ser, tem que pegar os últimos 3 números e fazer a divisão. Tá ok? Vamos fazer a divisão desse aqui. Aqui eu separo o número que é maior do que 8. Cabe uma vez. 1 vezes 8 dá 8. 8 para chegar em 13, 5. Desce o 0. 6 vezes 8 dá 48. 48 para chegar em 50. Sobra 2. 0. 8, quantas vezes cabe dentro do 20? Cabe 2 vezes.
2 vezes 8 dá 16, sobra 4, desce o 0. E 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Novamente, quais são os possíveis restos da divisão por 8? Pronto, como nós já aprendemos, os números que são menores do que o 8. Seria o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 ou o 8. Seria esse, desculpa, o 8 não. São os números menores, né? Eu fui até o 8. Ou o 7. Você viu, eu me atrapalhei, fui até o 8. São os números menores do que 8. Menores do que o divisor. O resto sempre são os números menores do que o divisor. Então, do 0 até o 7 são os possíveis restos da divisão por 8. Ah, facilita alguma coisa? Facilita, porque se você tiver um número muito grande, eu tenho lá 4.136 dividido por 8. Basta que eu divida esse aqui, né? Os últimos 3 números, os últimos 3, Então, se eu dividir só esse aqui e ele for divisível, não importa quantos tem aqui na frente, vai ser divisível por 8. Se eu pegar 136 e dividir e achar que a divisão foi exata, o número que tiver aqui para frente vai ser exato também. Tá certo? Então, bora lá. Vamos fazer essa divisão aqui para ver se ela é exata ou não. Separo o 41, que é maior do que 8. 5 vezes 8 dá 40, sobra 1. Desce o 3. Dá 1. 1 vezes 8 dá 8, para chegar em 13. Sobra 5. Desce o 6. 7 vezes 8 dá 56, para 56, 0. Então 136 era divisível por 8. Conferindo, se eu tivesse feito a divisão de 136, era uma divisão exata. Então não importaria o que tivesse na frente, ia dar uma divisão exata. Vamos lá? 1 vezes 8 dá 8, sobra 5. Desce o 6. 7 vezes 8, 56, para 56 nada, tá vendo? Então, o critério não vai falhar. Critério de divisibilidade por 9. Um número natural será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Lembra alguma coisa nesse critério aqui? Lembra, né? Lembra a aparência do critério de divisibilidade por 3. É praticamente a mesma fala. O critério de divisibilidade por 3 é quando o número natural será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número dividido por 3. O do 9 é quando a soma dos seus algarismos for um número dividido por 9. Então, vamos ver os múltiplos. Múltiplos de 9. Quem são os múltiplos de 9? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. 9 vezes 3 dá 27. 9 vezes 4 dá 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6 dá 54. 9 vezes 7 dá 63. E assim vai, e assim sucessivamente. Ok? Então, se é a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 9, vamos pegar 18, 18, se eu somar os algarismos, dá 9, 9 vezes 1 é 9. Se eu pegar o 27, também vai dar 9, que é 2 mais 7, 9. Aqui também dá 9, aqui também dá 9, aqui também dá 9 a soma.
Tá certo? Lá para frente é que a soma pode dar um 18, um 27, um 36. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar 28.314. Será que esse número é dividido por 9? É divisível por 9? Vamos somar os algarismos dele. Vamos pegar aí 28.314, né? 2 mais 8, mais 3, mais 1, mais 4. Quanto é que vai dar? Aqui dá 10, 13, 14, 18. Ó. 18. 9 vezes 2 é 18. Então esse número aqui é divisível por 9. Porque eu usei o critério. Lembra que o critério por 3 eu somava também os algarismos? E olhava se o número era divisível por 3? O 9 é da mesma forma. Vamos fazer essa divisão aqui para que a gente observe isso. Então, bora lá. Separa o número que é maior do que 9. 28. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 28? 3 vezes, né? 3 vezes 9 dá 27. Sobra 1. Desce o 3. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 13? Uma vez só. 1 vezes 9 dá 9. 9 para chegar em 13, sobra 4. Desce 1. Quantas vezes o 9 cabe dentro de 41? Cabe 4 vezes, né? 4 vezes 9 dá 36. 36 para chegar em 41, sobra 5. Desce o 4. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 54? Cabe 6 vezes, né? 6 vezes 9, 54. Para 54, 0. Quais são os possíveis restos? Restos da divisão por 9. É todos os números menor do que 9, né? Então seria 0, 1, 2, isso aqui a gente já aprendeu, né? 3, 4, 5, 6, 7 ou o 8. Os números menores que 9 são os possíveis restos da divisão por 9. Quando é que a divisão é exata? Quando eu aplico o critério de divisibilidade. Não tendo o critério de divisibilidade por 7, nós devemos fazer a divisão. E agora vamos ver os últimos dois, até a gente chegar no 10, que é o 5 e o 10, que são muito semelhantes também. Bem, e aqui está os outros dois, critério de divisibilidade por 5 e o critério de divisibilidade por 10, muito parecidos também. Critério de divisibilidade por 5. Um número natural será dividido por 5 quando terminar em 0 ou em 5. E o critério de divisibilidade por 10, o número natural será dividido por 10 quando terminar em 0. Se nós observarmos os múltiplos de 5, aí nós vamos ver claramente o critério acontecendo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 20, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E aí sucessivamente, né? Mas nós observamos aí, ó. Termina em 0, termina em 5. 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 Então o critério é bem claro no critério de divisibilidade por 5. Se nós pegarmos aí um número aí qualquer e fizer a divisão, podemos observar isso aí. Então se eu pegar aí 42.020, já sei que é divisível por 5 e que vai sobrar 0. Ó, por quê? Porque termina em 0. Está dentro do critério. Então, vou fazer a divisão. Separa o número que é maior. Cabe quantas vezes? 8 vezes. 8 vezes 5 dá 40, sobra 2. Verso 0. Cabe quantas vezes dentro do 20? 4. Dá 0, sobra 2.
Cabe quantas vezes dentro do 2? Nenhuma. Então, ó, 5 vezes 0, 0. Sobra o 2, 0. Cabe quantas vezes dentro do 20? 4. Aí, ó. Aqui nós também podemos ver claramente que eu posso encontrar o resto. Quem seriam os possíveis restos na divisão por 5? Restos da divisão por 5. Os números menores que 5, né? 0, 1, 2, 3 ou 4. Seria esses aí. Então, se eu tiver um número aqui, vou pegar um outro número. Pegar essa aqui, 6.044. Quem seria o resto desse número? Bem, meu critério me diz o seguinte, que o número natural será dividido por 5 quando terminar em 0 em 5, certo? Então, ele só vai ser divisível por 5 e ter resto 0, ser exato, quando ele terminar em 0 ou em 5. Aqui terminou em 4. Então, qual vai ser o meu resto nessa divisão? Vai ser 4. Por quê? Porque quem é o número anterior que tem a terminação 0 ou 5? O número que vem que tem terminação ou 0 ou 5 seria esse aqui, né? Ó. Menor do que esse aqui seria esse. E qual é a distância desse para chegar nesse? 4. Então, meu resto vai ser 4. Certo? Bora fazer a divisão. Olha. Separei o número que é maior que 5. Cabe uma vez. 1 vezes 5 dá 5. Sobra 1. Desce o 0. Cabe quantas vezes dentro do 10? Cabe 2. Sobra 0. Cabe alguma vez dentro do 4? Não. Cabe não. Então 0 vezes 5, 0. Sobra 4. Cabe quantas vezes dentro do 44? Que desceu esse 4 aqui para ajudar, né? Cabe 8. 8 vezes 4, 8 vezes 5, 40. Para 44 sobra 4, olha. Por quê? O número que estava dentro do critério era 6.040, como eu botei ele aqui. 6.040. Aqui é 6.044. Então, se passou 4, é o que vai sobrar. Tá certo? Então, eu posso encontrar quem são os possíveis restos de uma divisão, eu conhecendo os critérios de divisibilidade, que é o nosso conteúdo de hoje. Divisibilidade por 10. O número natural será divisível por 10 quando terminar em 0. Também fica muito claro quando nós observamos os múltiplos de 10. Ó, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. Ó, todos terminados em 0. Que é o que o critério diz aí, ó. O número natural será dividido por 10 quando terminar em 0. Então, se ele não tiver, quais são os possíveis restos? Os possíveis restos da divisão por 10 é os números menores que 10. Seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desculpa, já ia botar o 10, tá vendo? 9 ou 10, ou 9, impregnado na cabeça o 10, ou 9, pronto. Do 0 ao 9. São os possíveis restos. Então, se eu pegar um número que ele termina em 0, eu já sei que ele é divisível por 10. Não é isso? E se eu pegar um número que passou, eu já sei qual vai ser o meu possível resto. Vou botar exemplos aqui. Se eu tiver aqui 1.500 dividido por 10, ó. Terminou em 0. Já sei que essa conta aqui vai ser exata. Vamos fazer essa conta aqui.
Separa o número que é maior do que 10. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 15? Uma vez. Sobra quanto? Sobra 5, né? Porque, ó, 1 vezes 10 dá 10, para 15, 5. Desce o 0. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 50? 5 vezes. 5 vezes 10 dá 50. Para 50, nada. Desce o 0. Se desceu, tem que ter uma multiplicação. Todas as vezes que desce o número aqui tem que ter uma multiplicação. Então ainda não terminou. Quantas vezes o 10 cabe dentro de 0? Nenhuma. 0 vezes 10, 0. Agora sim. Tem o resto. Ok? Bem, se eu pegasse um outro número aqui, e aí provavelmente eu já teria certeza do meu resto. Vou pegar o número aqui 4.203. 4.203. Quem é meu possível resto na divisão por 10? 3, né? 3. Porque se fosse 4.200, terminava em 0. Então passou do 0 quanto? 3 algarismos. Então meu resto vai ser 3. Vamos fazer aqui. Separa o número que é maior do que 10. Quantas vezes 10 cabe dentro de 42? 4. 4 vezes 10 dá 40. Sobra 2. Desce o 0. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 20? Desceu o número, tem que ter uma multiplicação, como foi o caso aqui. Desceu esse 0, tem que ter uma multiplicação. Cabe 2 vezes. 2 vezes 10, 20. Para 20, nada. Desce o 3, tem que ter uma multiplicação. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 3? Nenhuma vez. Sobra quanto? 0 vezes 10, 0. Para chegar em 3, 3. Aqui meu resto. Ok? Então é isso. Não temos o critério de divisibilidade por 7, mas está aí os critérios de divisibilidade até chegar ao 10, do 2 até o 10. Algumas semelhanças, como esses dois, critério de divisibilidade por 5 e o critério de divisibilidade por 10, o critério de divisibilidade por 3 e o critério de divisibilidade por 9, muito semelhante. O critério de divisibilidade por 6, você tem que saber o critério de divisibilidade por 2 e o critério de divisibilidade por 3, porque o critério de divisibilidade por 6, o número tem que ser divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. E o critério de divisibilidade por 2 são as terminações. E o critério de divisibilidade por 4 e por 8 também são muito parecidos. É isso. Até a próxima aula.